Até quando você vai ficar segurando apenas o filho dos outros nos seus braços? Uma palavra dessa muitas vezes machuca. Mas o Deus que faz a ferida, e hoje eu vejo o fruto. E quando eu vejo o fruto nos seus braços, eu não vejo que eu fui insensato, eu vejo que eu fui boca de Deus para fazer você tomar uma atitude de não aceitar aquela situação. O fruto é visível aos olhos de todos aqueles que outrora havia uma impossibilidade. Eu inicio assim um culto para falar de lutas, de guerras que o próprio Deus prepara para nós. Mas o Deus que prepara as guerras e as lutas não é um Deus que Ele tem um propósito de alguma forma te abater, de alguma forma te envergonhar, mas é um Deus que Ele tem no seu DNA um propósito de te conduzir em triunfo, de te dar vitória, de você ser cabeça e não cauda, ter para emprestar e não tomar emprestado. É um Deus que te chama para vencer. É um Deus que te chama para você ser mais do que vencedor. E é sobre esse Deus que eu quero falar um pouco aqui nessa noite. Aqui não é o bar do Davi. Muitas vezes sou estranho, né? Mas é porque você combina um lugar e a pessoa aparece em outro. Falei que um dia eu ia pregar sobre isso. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 3, toma o seu lugar. Quero saudar aqueles que nos visitam, quero louvar a Deus pela sua vida, e quero crer que o Senhor tem um propósito nessa noite, para alcançar a sua casa, a sua família, para te dar direção, estratégia, para te dar munições, para você nessa batalha, sair mais do que vitorioso, mais que vencedor. Isso também é extensivo a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Que a boa mão do Senhor esteja também sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Haja alegria, haja prazer, haja gozo do Senhor sobre o teu lar, sobre a sua família. No nome de Jesus, haja cura, haja restauração. No nome de Jesus. Eu tenho alguns pedidos de oração aqui, mas eu quero fazê-lo um pouco à frente. Coloca para mim Juízes capítulo 3, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas pôr à prova, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. E queridos, se você está aqui, você está sendo ensinado não apenas a como guerrear, mas aqui você vai ver como dá certo você vencer cada guerra que surgir na tua frente. Mas o meu principal propósito é declarar desde já que quem provê as guerras para você é Deus. Quem deixa ficar algumas coisas para através delas te treinar no campo de batalha. Afinal de contas, você foi alistado no exército de Jeová Sabaote. Você faz parte desse exército, do Senhor dos exércitos, é o que conduz o seu exército. Invicto, nunca perdeu uma batalha. Ei, querido, se você está passando por uma luta, por uma batalha, você está no lugar certo. E você vai sair daqui com certeza com a arma certa.
E essa semana mesmo, hoje mesmo, você pode vencer essa guerra, essa luta, essa batalha, em nome de Jesus. Mas aqui está dizendo que o Senhor deixou ficar algumas nações, para que através delas, Ele pudesse ensinar, fazer com que o povo entendesse, não apenas as guerras que houve no passado, mas as guerras que Deus iria prover para aqueles povos, então, estivesse aprendendo a arte da guerra. E aqui são listados alguns príncipes aqui, 5 príncipes, no versículo 3, dos filisteus, e todos os cananeus, e sidônios, e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano. Eu paro por aqui, ou seja, o próprio Deus, Ele provê guerras para mim e para você. Mas o Deus que provê guerras para mim e para você, Ele não tem outro propósito. O propósito dele é o teu crescimento. O propósito dele é que você a cada dia seja mais parecido com Ele. O propósito dele é que você vença essa luta e você se prepare para uma luta maior. Mas na certeza que aquele que te deu essa vitória é suficiente e capaz de te conduzir até aquele dia. Ele está comigo e contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai viver de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Apenas se a gente entender algumas coisas inerentes da parte do Senhor, Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. Eu quero falar sobre guerra, sobre luta. Se você está passando por elas, com certeza você vai ter tudo para vencer. Eu quero profetizar que você vai vencer. Vamos comigo aqui, 2 guerras. 2 posicionamentos diferentes. Mas 2 guerras que começa dizendo aqui no capítulo 6 do mesmo livro de Juízes, que o Senhor deixou ficar alguns inimigos, e como os filhos de Israel estavam ali precisando de estarem sendo habilitados ali, preparados, Deus então permite que esse povo passe por uma dominação. E querido, você nunca nasceu para ser dominado por nada e nem por ninguém, você nasceu para dominar sobre as coisas e não ser dominado por elas. Mas Deus permite algumas vezes, assim como aconteceu com os midianitas aqui no capítulo 6, que os nossos, que os filhos de Israel sejam dominados por alguma situação. Mas Deus não permite que nós venhamos a ser dominados por alguma situação, porque Ele tem prazer nisso. Mas porque Ele espera ver qual é o teu posicionamento nesse momento. De que forma você vai se posicionar para vencer esse desafio, essa batalha, essa guerra. Então, através desse cenário, Ele te coloca à prova. Ele deixou ficar algumas nações para pôr à prova Israel. Até aqui eu me fiz entender. Se você está passando por uma prova, o propósito do teu Deus que te deu essa prova é que você seja aprovado. Então Ele vai te dar as ferramentas, Ele vai te dar as direções, e Ele vai te incentivar a você se levantar contra isso, com um propósito, glorificar o nome dEle. E você entender que você olha nesse momento para Ele, não para você mesmo, não para mim, não para o tamanho da guerra, o tamanho da luta, mas você olha principalmente para o tamanho do teu Deus, que te permite passar por esse processo. E aqui acontece isso, irmãos, mas quando acontece isso, eu não quero aqui estar enchendo linguiça, você conhece a palavra. Os filhos de Israel então fizeram o que era mal, e o Senhor permitiu que houvesse uma dominação sobre eles por 7 anos. E eles começaram a plantar e não colher, eles tiveram que começar a esconder as suas coisas. Os midianitas vinham como gafanhotos e consumiam tudo que eles produziam. Eles começaram então a fazer covas, fortificações, cavernas, começaram a pegar o seu trigo, malhar no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Porque eles não tinham mais recursos, eles não tinham mais outra coisa a não ser ali estar em alguma forma sendo dominado, massacrado por uma situação que estava acima da capacidade que eles tinham de lidar com ela. E eles começaram a clamar ao Senhor, eles começaram a buscar a resposta do Senhor, eles começaram a clamar: ei querido, o clama a mim, responder-te-ei, continua válido. Mas muitas vezes a resposta não vem da forma que eu quero ouvir, e Deus também não se move da forma que eu acho que Ele vai se mover. E aqui então o Senhor envia um profeta e diz: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Vocês estão passando por tudo isso porque eu dei uma direção, vocês procederam de outra forma. Então Deus permite uma prova.
Mas agora Deus então aparece através do anjo do Senhor a um homem que está lavrando o seu trigo ali no lagar. Lugar para se pisar uvas, ele está então malhando trigo. Muitas vezes, querido, eu estou me inserindo no meio. Muitas vezes nós, sabe, nos conformamos com a situação. E as circunstâncias nos mudam. E nós não devemos mudar pela circunstância, nós temos que nos posicionar e mudar a circunstância, mudar o contexto, mudar o que está ali, de alguma forma, dominando sobre você, está errado. Seja uma enfermidade, seja uma esterilidade, seja uma doença, seja o que for, querido, você é mais do que vencedor e ponto. Só que aqui o Gideão pega então ali, ó, é o único jeito, é o salvar um pouquinho desse trigo aqui, eu vou malhar ele lá no lagar. Não, Deus não trabalha com jeitinho, Deus não trabalha com... Deus tem solução para qualquer tipo de problema, irmão. Lázaro vem para fora e não tem possibilidade nenhuma do Lázaro ficar lá dentro. Nem a morte é capaz de deter o teu Deus. Mas aqui Deus aparece então, como está aqui dizendo, para mim e para você. Ele então quer posicionar alguém. Escuta isso, para você não perder o foco, irmão. Fica tranquilo, que aqui está tudo dominado, aleluia. Presta atenção, Deus quer fazer uma obra aqui. E se você está tudo bem com você está só no glória a Deus e aleluia, intercede para quem precisa ouvir, aleluia. Mas Deus quer fazer uma obra aqui nessa noite, em nome de Jesus. E dentro de qualquer contexto que você e eu possa estar vivendo, como aconteceu no Vale de Ossos Secos, como aconteceu em qualquer contexto, o Senhor então aparece com uma palavra, aparece com uma direção, aparece, e Ele de alguma forma Ele quer, sabe, dizer para você que você vai conseguir, você pode, ei, eu vou te dar estratégia, eu vou te dar vitória. Deus então Ele quer interagir no processo para que você obtenha a vitória, sempre foi assim. E o anjo do Senhor aparece a Gideão nesse contexto e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? O que é feito dos sinais que os nossos pais contaram? Agora o Senhor nos abandonou. E querido, a guerra, ela entra muitas vezes nas suas emoções, nos seus sentimentos. É uma guerra que com certeza, sabe, machuca. Mas o propósito de Deus é realmente chamar a minha e a tua atenção para te envolver num processo de conduzir você a uma tremenda vitória. Aqui não foi diferente. O Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? E aqui eu queria ganhar tempo e junto com você aqui, no versículo de número 14, 6:14 de Juízes, por gentileza. Alguém oprimido, alguém amedrontado, alguém vendo tudo menos solução, vendo tudo menos saída, vendo tudo menos como resolver as situações, e recebe uma palavra dessa. E a palavra vem dizendo assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Quem está falando aqui, querido, é o que te chamou para estar aqui. Quem está falando aqui é o que lá atrás fez tantos sinais, abriu o mar vermelho, é o que lá atrás fez com que esse povo ali dentro 40 anos fosse suprido nas suas necessidades, tanto elas, sabe, de alimentação, de vestuário, enfim, tantos sinais, prodígios que esse Deus chega agora para um homem chamado Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso, vai nessa tua força, e você vai livrar, você vai ser um agente meu, você vai ser um instrumento meu para resolver, para estar colocando fim nessa dominação, eu vou te usar de uma forma toda especial. Essa é a palavra. Mas olha o que está escrito aqui no 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, o meu clã é o mais pobre, e eu sou o menor na casa do meu pai. Ei, querido, esse era realmente aqui, sabe, o entendimento acerca que Gideão tinha acerca da capacidade que ele tinha de lidar com essa situação. A minha família é a mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. O senhor está falando que é comigo o negócio? Como assim?
Mas o Senhor, querido, Ele não deixa você e eu sem resposta. E o Senhor que disse a ele, vai nessa tua força, o Senhor que disse a ele, e você vai fazer, você vai livrar, você vai fazer. Agora olha que tremendo aqui, escuta isso. Vai nessa tua força, e você livrará. Se você está esperando Deus fazer alguma coisa, tire o teu cavalo da chuva. Ele vai te levantar nessa noite para você fazer. Coloca a tradução aí, NVI 6:14. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? Ou seja, vai lá resolver o problema. Deixa eu ser direto. Você vai sair daqui para resolver o problema. Você vai sair daqui essa noite. Independente de qual for a luta, você vai sair daqui para resolver esse problema. Ele está te enviando para isso. Com que força? Vai com essa tua força. Mas aí vem uma resposta. Eu? Que jeito? Olha a minha família. Olha a minha estatura. Olha de que clã eu sou. Olha que tamanho eu tenho. Olha a força que eu tenho. Vai nessa tua força. Mas que força? Mas o Deus que não desiste, que está aqui nessa noite, fala no 16. Coloca de novo na outra tradução. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Diga assim para o seu irmão, portanto eu hei de ser contigo. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás. Então aqui está um cenário, irmão. Agora deixa eu mostrar para você o que acontece aqui. O difícil aqui não foi Deus fazer um grande milagre. O difícil foi ele entender que quem ia junto era Deus. Através de um envio. Eu estou te enviando para você resolver isso. Eu estou te enviando para você vencer isso. Eu estou te enviando. Porventura não te enviei eu. E já que eu te enviei, eu estou contigo. Essa situação você vai resolver como se não fosse um exército inteiro que você vai enfrentar. Mas se coloca aí como alguém que vai enfrentar apenas um homem. Pelo fato de eu ter te enviado. E pelo fato de eu estar com você. O que te envia garante a tua vitória. Agora tem um detalhe, irmão. Não foi do jeito de Gideão. Gideão então preparou os 32.000. Já que eu hei de ser contigo? Já que eu hei de ser contigo? Esse é o título da mensagem. Já que eu hei de ser contigo, você vai resolver esse problema como se fosse um só homem. Se aos teus olhos é grande, aos meus olhos isso é pequeno. Se aos teus olhos é impossível, aos meus olhos tudo é possível ao que crê. Mas o Gideão está ali, eu sou o menor, a minha família é a mais pobre. Até aqui não aconteceu nada. Ele começa então a colocar Deus à prova. Meu Deus. Querido, Deus está pronto para fazer, duro que eu muitas vezes não estou pronto. Mas Deus está pronto, querido, para fazer qualquer que for o milagre, para te mostrar que Ele é Deus. E Deus que te envia é o Deus que vai contigo na peleja, mas Ele fala, mas tu livrarás. E aqui você sabe da história, ele juntou 32.000, Deus falou, não é desse jeito que eu quero, não é dessa forma,
é muita gente. Se for desse jeito, você vai achar que foi com a força do teu braço. Faz uma prova, leva esse povo. Ficou 300 que tinha a mesma visão. Ficou 300 que fazia da forma que realmente era para ser feito. Não é quantidade, irmão. É obediência a um propósito, a um princípio que te conduz em vitória. Mas você sabe que a vitória foi certa aqui. E os midianitas foram derrotados. Mas eu quero te conduzir num outro processo, de uma outra batalha, de uma outra guerra, com uma outra mentalidade. É essa mentalidade que eu quero liberar sobre a tua vida nessa noite. Essa mentalidade aqui, não é que ela não dá certo, mas ela demora. Se você não tem pressa nenhuma para receber teu milagre, fica com a mentalidade de Gideão. Agora, se você quer que eu resolva o teu milagre assim, eu vou te levar para uma outra mentalidade, para um outro entendimento nessa noite. Amém? Mas acontece uma outra guerra. E aqui essa questão de eu ser o menor. Deus não precisa do maior para vencer luta nenhuma, irmão. Deus não está preocupado com quantidade, Deus não está preocupado com estatura. Eu sou o menor, eu sou o maior, eu tenho mais capacidade ou menos capacidade. Deus precisa apenas da minha obediência. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas alguém também se depara com uma guerra em que a guerra está acirrada. Você conhece bem a história, durante 40 dias, 2 vezes por dia se levantava um gigante filisteu. Quem deixou ficar os filisteus? Deus. Para que Deus deixou ficar os filisteus? Para através dos filisteus ensinar os filhos de Israel a arte da guerra. E ali está um homem chamado Davi, que ele chega ali. Ele não é tido pelo comandante do exército como alguém habilitado, ele não é tido pelo seu pai como alguém habilitado, ele não é tido pelos seus irmãos como aquele que na bolsa de apostas pudesse ter algum tipo de qualificação para vencer alguma guerra. Então ele era o menor. Gideão se considerava menor, mas o menor chega também diante de uma batalha. E está tendo uma batalha onde o povo de Israel está sendo oprimido, onde eles estão sendo ali ridicularizados, onde eles estão sendo ali, sabe, afrontados. Dá-me um homem para que peleje comigo. E o Davi chega ali, dentro desse contexto. Só que aqui eu quero te dar um outro entendimento. Aqui não é Davi que via que ele era pequeno, aqui é a bolsa de aposta que fala, você não pode. Você é pequeno, ele é gigante. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você é tenro ainda, você ainda é despreparado. Você não tem habilidade nenhuma para a guerra. Então tem a forma que você se vê. Tinha a forma que Gideão se via. Tinha a forma que as pessoas viam Davi. E tinha a forma que Davi via. Fala para o senhor, 3 visões. Tanto Gideão como Davi se consideravam pequenos e sabiam que eram pequenos. Só que quando as pessoas chegaram para Davi e falaram assim, você, quando Saul falou, você não pode. Eu falei, peraí, deixa eu passar um pouquinho do meu currículo para você. Eu tenho um portfólio aqui, aleluia. Eu apacentava as ovelhas do meu pai. Certa feita apareceu lá um urso. Apareceu lá um leão, eu fui para cima deles, e o Senhor que me deu vitória contra o urso e contra o leão, é o mesmo Deus que vai me dar vitória contra esse gigante. Fala para o seu irmão, qual identidade que você quer ter, de Gideão ou de Davi? Sabe aqui, querido, eu vejo alguém que está recebendo ali, por parte dos irmãos, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas. Eu bem conheço a presunção do teu coração, você veio aqui só para ver a batalha. Aquelas poucas ovelhas que você cuida, ou seja, você já não faz quase nada, e você vem aqui ainda. Ele se desvia dos irmãos, porque ele tem foco. Ei, querido, você quer vencer batalha? Coloca foco, mira a oportunidade. O que vai acontecer com quem vencer?
ó, a casa do seu pai vai ser isenta de tributos. Vai casar com a filha do rei, que lá não era essas coisas, mas era, Senhor. Mas ele falou, é comigo o negócio, é a minha vez, eu vou colocar esse grandão por terra. Mas aí, querido, não é do jeito que as pessoas querem que você faça, tem um jeito certo de você vencer. Porque ali acontece algo que eu quero te levar nisso nessa noite, e vou fazer um ato profético aqui, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu vou ver o fruto desse ato. Mas acontece aqui que ele está ali, e quando ele se posiciona e fala assim, não, eu não estou olhando, você está todo mundo olhando para o tamanho da luta, você está todo mundo olhando para o tamanho do gigante, você está todo mundo olhando para o tamanho da adversidade, eu estou olhando para o tamanho do meu Deus. Esse grandão não sabe o tombo que ele vai levar. Só que até aqui ele não pode enfrentar. Porque quem preside ali é Saul. Quem é o rei ali é Saul. Ele precisa de um envio. E sabe o que Deus falou para Gideão? Não te enviei eu. Tem muitas pessoas que não têm vitória porque não são enviadas para alguma coisa e mete a mão, pé pelas mãos, e a coisa bagunça, irmão. O reino de Deus é organizado. Eu não te envio com 32. Com esses 300 em 3 grupos de 100 você vai ter vitória. Está entendendo? Ele precisa então agora de um envio. 1 Samuel 17. Vou discorrer aqui algumas coisas que já até falamos, mas eu quero deixar bem registrado, porque eu quero que você saia daqui com as armas corretas para você colocar esse gigante no chão em nome de Jesus. Versículo 32, 1 Samuel 17, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és menino, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi, opa, alguém que preside, alguém que governa, alguém que tem autoridade, está me abençoando para mim ir. Deu certo? Ele foi. E o gigante caiu. Deixa eu passar algo para você, irmãos, que você vai sair com um envio aqui dessa noite. Mas você tem que entender um propósito. Já que eu estou te enviando, e já que eu sou contigo, você vai conseguir, você vai vencer. Esse gigante vai cair, esses midianitas vão ser derrotados, mas Deus vai fazer do jeito dele. Eu estou no lugar certo? Tem coisas, irmãos, que os anos vão passando, e os anos vão passando, e os anos vão passando, e a bênção não chega, o milagre não chega, porque falta uma atitude. Muitas vezes, eu não sei quantas vezes que Zaqueu queria ver Jesus, mas também ele era pequeno, a estatura dele não era muito
apropriada para no meio da multidão ver Jesus passar, mas ele projetou. Ele vai passar por aqui, e dessa vez eu vou ver ele. Das outras vezes eu não consegui, eu não sei quantas vezes Jesus passou por ali, mas ele teve um propósito diferente das vezes anteriores. Ele falou: eu vou correr lá na frente, eu sou pequeno, a minha estatura talvez não é das mais recomendadas para estar vendo alguém no meio da multidão, mas eu vou subir, eu vou me projetar nesse sicômoro aqui, nessa figueira brava, e quando ele passar, eu vou ver ele. Você vai sair daqui, querido, você vai tomar uma atitude diferente. Você não vai mais se conformar, você não vai mais malhar trigo no lagar, você não vai mais se conformar com, sabe, com o mais ou menos, com o meia boca. Deus tem para você e para mim o excelente, o que vai além, muito além do que pedimos ou pensamos. Mas eu vou ter uma atitude diferente, eu vou me projetar, ele vai me ver de alguma forma, ou eu vou ver ele, e ele subiu, ele se projetou. Mas quando ele teve uma atitude diferente, um posicionamento diferente, Jesus falou: desce daí que hoje me convém pousar na tua casa. O que Deus precisa, irmão, é levar você e eu a ter uma atitude. Gideão, vai nessa tua força, eu vou te dar estratégia. Gideão, vai. Mas aqui Deus não precisou fazer nada. Zaqueu teve uma atitude e se projetou diferente, e o milagre aconteceu. Agora deixa eu te passar por outra situação. Muitas vezes dentro de um cenário, a Bíblia vai falar no tanque de Betesda, que Jesus se aproxima ali também, e ele vê o estado daquele homem, e a Bíblia é clara ao afirmar em João capítulo 5, que Jesus vendo ele deitado, e sabendo que ele estava naquele estado há muito tempo, disse: queres ficar são? Ou seja, a palavra, Jesus, ele manda um anjo, ele mesmo fala, ele quer de alguma forma uma atitude tua, uma atitude minha, uma interação. A palavra vem do altar, a palavra fala comigo, fala contigo, para que você seja sacudido, chacoalhado, para que você seja muitas vezes ferido, mas porque Deus requer uma atitude. Aquele que faz a ferida é o que sara. Queres ficar são? Aquele cara fala assim: é gozador, hein? Estou 38 anos aqui, tentando ver se pela mão, filho de Deus, aí me coloca nesse tanque, não tem ninguém, sempre vai um antes de mim, você vem com essa piadinha de mau gosto. Se eu quero ficar ação, se eu estou 38 anos esperando um milagre, e Jesus sabia que ele estava naquele estado há muito tempo, mas o que Jesus precisava tirar daquele homem era uma atitude. Queres ficar ação? Mas não tem ninguém que me coloca no tanque, sempre vai outro antes de mim. Levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não pegou ninguém no colo, não abaixou: tadinho, realmente você tem razão, você está tanto tempo assim, dessa vez eu vou quebrar teu galho. Não, irmão, uma palavra: levanta, não aceita mais isso te dominar. Esse leito te domina sobre o que está te dominando, e anda. Mas precisou de uma atitude. Agora eu vou te levar em outro contexto. A Bíblia vai dizer aqui em 1 Samuel capítulo 2, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro Samuel capítulo 1, desculpa. Você conhece a história de Ana? A história começa dizendo assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade, diga comigo, de ano em ano. Mais uma vez, se você puder me ajudar, de ano em ano. Então você imagina, querido, que foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos, fez 4 anos, eu não sei quantos anos, a Bíblia não me dá essa informação. Mas nos anos anteriores não aconteceu nada. Foram, voltaram, e essa mulher, ela tinha um gigante também para ser vencido. Ei, querido, você vai sair daqui habilitado para derrubar gigante nessa noite. Ela tinha algo aqui que de ano a ano, o seu marido queria de todas as formas agradá-la, o seu marido dava uma porção excelente para ela, tratava ela até melhor do que tratava a sua rival, que excessivamente a irritava.
Foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos, foi 4 anos, foi 5 anos. Versículo 6, para a gente ganhar tempo. Olha o que acontece aqui, irmão. Davi enfrentou isso com parte dos irmãos. O próprio Saul não acreditou nele. E aqui está dizendo também, e a sua competidora, a sua rival, excessivamente, você sabe o que é você ser excessivamente irritada com uma situação que a pessoa está vendo? Você não gera. Está vendo? Você deixa o gigantão aí, está vendo? Cadê? Os midianitas, está deitando e rolando com você, você está tendo que se esconder. Não, querido, não é esse o DNA que eu vejo da sua vida. Você vai sair daqui com a chave da vitória e você vai vencer essa guerra. Mas aqui tem um problema também. De ano a ano ela sobe, de ano a ano ela tenta de todas as formas e não acontece nada. E a sua competidora, a sua rival, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madeira. E peraí, quem fez isso? Dessa vez não foi o pastor Veronese. Pelo amor de Deus. Só chama a Clélia. Que não é o bar do Davi. A sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Continua, por favor. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que, diga comigo, chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comerem e beberem em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Continua. E votou um voto. Fala para o seu irmão, uma atitude diferente dos anos anteriores. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porquanto da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai, você vai sair daqui com um envio dessa noite, em nome de Jesus. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Ô pai, ela tem um envio. Gideão tinha um envio, Davi recebeu um envio para enfrentar o gigante, e o gigante caiu. O sacerdote entendeu, ela interagiu, ela agiu, ela teve um posicionamento, uma atitude, e recebeu um envio. Continua. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho.
e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Deixa eu passar algo para vocês aqui. Diga assim comigo: entre o choro de Ana. A Bíblia vai colocar no capítulo 2 aí no teu epílogo, o cântico de Ana. Vê na tua Bíblia aí. Capítulo 2 fala sobre o cântico de Ana. Eu não sei se você tem chorado, mas entre o choro de Ana e o cântico de Ana, tem um fruto. Tem um Samuel. Mas o Samuel não nasceu de qualquer jeito, irmão. O Senhor cerrou a madre dela, ela não se conformou, ela não aceitou, ela teve uma atitude, ela se moveu, ela não aceitou aquilo, ela fez um voto ao Senhor. Ela tinha motivo ou não para brigar com o sacerdote? Está me chamando de bêbada, rapaz, está doido? Vou para outra igreja. Me chamou de bêbada lá na igreja. Não, querido, ela não brigou com a Penina. O Davi não brigou com os irmãos. Mas o Davi sabia, querido, que a briga dele era o gigante. A Ana sabia que a luta dela era contra a esterilidade. Fala para o seu irmão: luta com o inimigo certo. Mas quando Ana se levantou, assim como Davi se levantou contra o gigante, Ana não aceitou aquela esterilidade, ela fez um voto, ela agiu, ela teve uma atitude, veio o cântico de Ana. Deixa eu passar para você, porque que muitas vezes as coisas estão travadas e esquisitas. João capítulo 15, versículo 16. Aleluia. Aleluia. Você é um escolhido, irmão. É por isso que ele chega: vai nessa tua força, varão valoroso. O Senhor vê valor em você, vê valor em mim. O Senhor vê valor em nós. Você tem valor. Você não é qualquer um, você é um escolhido do Senhor, mas o Senhor te escolheu para um propósito. E não é o teu marido te dando porção excelente, não é o marido dando a ela mais do que dava para outra. Sabe, querido, desculpa a minha franqueza, e até talvez o excesso. O pastor pode agradar a ovelha do jeito que for, irmão. O marido agradava Ana de todas as maneiras, mas Ana chorava, porque o que faltava para Ana era fruto. Crente que não gera fruto, não tem, querido, não tem alegria, ele tem choro, tristeza. Porque a tua alegria, você vai entender nessa hora, ela vem com o fruto. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Revista e atualizada, ARA. Isaías 53, 11, ARA. Diga comigo: o trabalho pode ser penoso, irritante, cansativo, ter rival, ter adversidade, ter alguém falando que eu estou embriagada. Pode ser, querido, um trabalho penoso, um trabalho difícil, um trabalho árduo. Você ouviu o que você não quer ouvir, mas se você tiver uma atitude de gerar fruto, você vai ficar satisfeito. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Está falando sobre Jesus. Ele verá o que, amados? Toca com carinho no ombro do seu irmão: você é um fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. Mas agora Ele quer gerar fruto através de você. Ele quer gerar fruto através de mim. Ele não quer gerar fruto através de você e de mim dentro da igreja, irmão. É no teu testemunho lá fora. É no que você é lá fora. Que tipo de fruto? As pessoas olham para você e falam: você é crente de verdade. Pela tua atitude eu vejo que você é diferente. Você é fruto. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deixa eu passar um negócio para vocês aqui. Aconteceu várias vezes comigo. Você pode estar passando a luta que for, irmão. Você pode estar passando, enfrentando o gigante que for, a amargura que for. Vai visitar um enfermo.
Vê como que você sai dali. Teve muitas situações que eu estava querendo chutar o balde e tal, aí vem alguém, pastor, dá para fazer uma visita para o irmão fulano de tal, dá para fazer... E você vai lá e você vê um cenário, você vê a pessoa passando, e aí você vai lá, você começa a falar para a pessoa aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você mesmo está com amargura de alma, você está ali, que você está, aí você começa a falar, Deus é contigo, você vai conseguir, Pai, levanta a tua cabeça, Pai, não aceita assim não, sabe, vamos orar junto aqui, mas o Senhor vai te dar vitória. Você sai dali e você fala, rapaz, mas isso aí é eu que preciso fazer. Porque quando a gente gera fruto, irmão, vem satisfação no coração. Eu lembro aqui, ó, ali o Salvador, tem alguns irmãos aqui. Era terrível, irmão. Chegava aqueles jantares da Donep, aqueles convites. Você ia levar para um, o cara falou, você é louco, rapaz, um jantar desse preço. Mas ontem aqui, ó. E a gente orava, jejuava, e vai atrás, e convida esse não vai, convida o outro não vai, e o outro não quer, e o outro reclama do preço, e o outro não... E aquela benção, aleluia. Aí depois acontece o jantar. Aí faz um apelo. Aí vai aquele monte de gente lá para frente. Você sai dali. Uau! Que bênção! Aleluia! O penoso trabalho da alma gerou satisfação. Fala, teu irmão, quer transformar o teu choro em cântico? Gere frutos. Aleluia. Mas eu quero te enviar nessa noite. As 3 situações aqui foram essa. Vou te passar, querido, tem pessoas aqui que já sabem 2, 10, 20, 30 vezes isso. Mas eu não me importo. Podia passar dessa viagem agora. Se eu passar um áudio aqui, ou alguns comentários de alguns clientes, de eu ter pegado essa van e ter andado 5.200 quilômetros, eu tenho uns 3, 4 comentários de cliente. Tipo assim, você não precisa mais disso, mas rapaz, você é guerreiro mesmo. Você ainda vem aqui, rapaz, você não perdeu a essência, você é diferenciado, não sei o que. Não sou nada, irmão. Eu sou apenas um privilegiado de entender que Deus me chamou. Só que lá nos clientes, o Tiziano esteve comigo na região. Eu chego lá, os caras me levam para pregar na igreja. Porque não adianta você ter bom testemunho dentro da igreja, irmão. As pessoas têm que saber quem é você, em qualquer lugar que você pisar a planta dos teus pés. Ser crente dentro da igreja é fácil. Mas eu cheguei uma vez em Manaus, muita gente sabe disso aqui. E eu comecei a trabalhar. Porque a gente acha que a década do evangelista é você pegar um monte de panfleto, você pegar um monte de... e começar a entregar na esquina. Pelo amor de Deus, eu não estou criticando isso. Vou entregar um folhetim de evangelização, vou entregar outro, irmão. A tua conduta lá ganha muito mais alma do que qualquer tipo de mensagem. É o teu testemunho que faz diferença para essas pessoas. É o meu testemunho. E cheguei lá e comecei a me envolver, mexendo com umas coisas lá. Ele ia inaugurar uma loja, eu comecei a desembalar sofá, pôr pezinho em sofá. E eu não sou montador de sofá. Mas eu vi que não ia sair, a inauguração ia acontecer. Eu fui lá para o hotel, pus uma camiseta polo, pus um tênis lá e vai lá, arranca a embalagem, põe pezinho e rasga isso e tira aquilo, e serviço, e aquilo ali vai. Aí chegou um determinado momento que uma gerente chegou, e chegou para mim e falou, rapaz, eu não te entendo. Fica tranquilo, não é só aqui que as pessoas não me entendem não. Eu não te entendo. Por quê? Rapaz, não tem nenhum representante aqui fazendo o que você está fazendo aqui. E o pior é que meu patrão não está vendo. Você está fazendo tudo isso aí e o meu patrão não está vendo. Falou, o teu não, mas o meu está. Meu patrão está vendo tudo. E aí eu falei para ela, porque a Bíblia diz que tudo que vier a tua mão para fazer, fazei de todo o teu coração como ao Senhor e não para com os homens, certo? Que recebereis do Senhor o galardão, porque eu estou servindo a Ele enquanto eu estou fazendo isso. Ela começou a chorar. Literalmente. Ela virou para mim e falou assim, eu preciso voltar para a igreja.
Então, querido, isso é década do evangelista. É onde você estiver, você é carta lida, você é testemunho do vivo, da tua atitude. A mulher voltou para a igreja. Tinha outro abençoado lá, com um monte de piadinha. Chegava, era uma piada, chegava, era outra piada. Ele contava a piada, eu ficava assim, ó. Contou a segunda piada, contou a terceira piada, ele me chamou do lado. Rapaz, eu percebi que você não gosta das minhas piadas, né? Eu falei, não, querido, é que isso aí... Aí eu fui falar para ele o que tinha lá e tal. Pouco tempo esse cara começou a sentar comigo. Pouco tempo depois foi para a igreja. Tive situação que eu viajei com empresários aqui da região. Fui levar um carro. Posso contar aqui, querido, a noite inteira, mas não para minha glória. Quem sou eu? Eu cheguei em determinado cliente com 120 lojas, levando um carro para um vendedor. Quando eu cheguei lá no estabelecimento, ele colocou 3 meninas de 16 anos, 17, a mais feia, capa de revista. O botão da minha camisa estava assim, Belém é muito aberto, muito calor. Eu estava com um botão aberto. A menina olhou e falou, nossa, que homem do peito cabeludo. E foi sentando do lado. Eu me levantei e falei, olha, minha esposa acha a mesma coisa, mas o meu tempo já deu aqui, eu estou indo embora. O cliente, não, o que está acontecendo? O senhor me conhece, né? Mas amanhã, 9 horas, nós estamos lá. O dono da fábrica e o meu vendedor, o que é isso, rapaz? Falei, fica tranquilo, vocês fiquem em paz, vocês fiquem à vontade. Amanhã, 9 horas, a gente se encontra. Pouco tempo pegando um avião em São José do Rio Preto. Um desses gerentes virou para mim e falou, irmão, a paz do Senhor Jesus, agora também eu sou de Jesus. Quer ganhar almas, irmão? Bento Gonçalves, os empresários daqui da região, foi para a feira. Tem umas gaúchas feias ali, principalmente em época de feira. E os empresários vão para lá, vêm para cá, eu falei, me deixa no hotel. Pouco tempo depois, o cara foi falar com um irmão que veio para a igreja. Pô, aquele cara é esquisito, né? Eu vou continuar assim, irmão, vou ser esquisito o resto da vida. Aquele cara é esquisito, né? Estava lá em Bento Gonçalves, cara, top lá, fomos para um lugar, o cara pediu para deixar ele no hotel, e foi falar para um irmão da igreja. Imagina se eu tivesse embarcado. Querido, você foi chamado para gerar fruto. E gerar fruto, irmão, é penoso o trabalho da alma, mas você vai ficar satisfeito quando as pessoas chegarem até você e falar, ele é diferente, ela é diferente. Você está sendo lido, você é uma carta lida. Você não precisa abrir a boca para as pessoas saberem quem você é. Mas eu quero passar para um outro, se coloca de pé, quero passar para um outro. Podia estar aqui falando para você de uma carreta de tanquinho que virou 2, porque eu não aceitei sonegar imposto. Podia estar falando aqui para você de tantas outras coisas. Mas eu quero falar para você de um propósito de Deus nesse tempo. O Senhor me coloca aqui nessa noite, irmãos, para dizer para você o seguinte: os 38 anos do paralítico do Tanque de Betesda, podia ser 39, 40, 41, 42. O ano em ano de Ana, que ela ia a Siló, prestava um culto, ia para a igreja, oferecia sacrifício. Ela podia continuar e não ter acontecido nada. Talvez o Zaqueu poderia estar falando, não, vou me conformar, porque a minha estatura realmente é pequena. Mas chegou um determinado momento que ele
não aceitou mais. E ele falou: eu vou me posicionar diferente, mas eu vou conseguir, eu vou romper, eu vou vencer. Eu não aceito mais esse gigante de pé, insultando. Eu não aceito mais essa esterilidade, eu não aceito mais. Eu vou me levantar contra isso. Se você tem esse propósito, se você romper, seja na área da saúde, seja na área emocional, eu não sei em que área que você precisa romper com alguma coisa, você precisa de um envio, assim como Eli falou: vá em paz e o Deus de Israel te conceda a oração que fizeste. Se você tem algo que você quer colocar diante de Deus aqui, eu quero te enviar para você vencer essa luta, para você romper, para você jogar por terra esse gigante. Se você está preparado e você está aqui nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui. Na sua casa, se você está ouvindo essa mensagem, fica de pé aí. Aleluia. Adquiri uma dívida de quase 500 mil reais. E não foi esses dias agora, foi um tempo já. Eu estava atropelando o processo. Deus me deu muitas coisas e eu já não tinha mais tempo para Deus. Eu tinha tão envolvido com a transportadora, carreta, caminhão e um monte de coisa. Essa semana eu tive que falar não. Tem pessoas aqui que viu isso. 2 empresas novas vieram para mim: ó, eu quero você lá na região, eu quero que você trabalhe comigo lá. Eu falei: eu não posso. Porque se for para pegar empresa nova, irmão, toda semana bate na porta. Mas se eu fizer isso, eu perco o propósito. Mas certa feita eu perdi o propósito. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar sobre isso. E eu comecei, e o Senhor falava comigo: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Aquele que não quiser trabalhar, que também não come. Eu estava trabalhando que nem um jumento, eu não tinha tempo para nada. Eu estava ficando doente de tanto trabalhar, e o Senhor falava comigo: aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Eu falei: trabalhar que jeito? Eu não tenho tempo nem para respirar. Só que eu estava trabalhando totalmente voltado para a minha obra, para o meu reino. E eu já estava fazendo a obra do Senhor relaxadamente. E Deus falou uma vez, falou 2, falou 3, falou 4. Na 5ª vez Ele fez com que uma 112 sumisse. Frontal. Nunca mais apareceu. Ele conseguiu falar comigo. E sumiu aquela... Isso foi gerando dívida que eu vi, eu somava tudo que eu tinha. Se eu vendesse tudo, eu não pagava o que eu devia. Começou a acontecer algumas coisas, começou a acontecer outras. Eu comecei, vendia uma coisa, jogava lá, fazia... Acontecia outra coisa, eu jogava lá aquele valor, vendia um caminhãozinho, vendia um negócio, vendia... Jogava na dívida. Mas certa feita, querido, eu fui para o meu escritório, eu comecei a lavar ali, eu comecei a chorar. Eu molhava aquele chão de choro, Senhor. E o Senhor me deu uma estratégia, o Senhor me deu algo ali. E ali eu me levantei e disse assim: ainda esse ano, eu estou vendo todas as contas quitadas. Eu não devia para ninguém, irmão. Devia para o A, para o B, não. Eu tinha limites no banco de 3 contas. Ninguém batia na minha porta. Mas juro de banco, ainda esse ano, eu já estou vendo todas as contas quitadas. Ainda esse ano, eu estou me vendo devolvendo o carro que eu vendi da minha esposa, que a minha esposa ficou a pé, porque eu tive que vender o carro dela. Ainda esse ano, até o final do ano, isso vai estar tudo quitado. E não somente isso, eu vou ter condições de devolver o carro da minha esposa. E eu fui para o sacrifício, eu fui para o penoso trabalho da alma. Muitas vezes vencerá, mas será que vai dar certo? Será que o gigante vai cair mesmo? Será que você vai conseguir? Eu comecei a fazer propósito com Deus. E Deus me levou a situações que ainda eu tinha que ir. Fui num congresso, tinha uma oferta lá, um desafio. Já falei sobre isso aqui também, tem pessoas novas, eu não tenho preguiça de repetir.
Eu cheguei para Deus e falei: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um coração voltado a ofertar, eu sou um ofertante, mas eu não tenho condição nenhuma de ofertar nesse congresso, o Senhor me conhece. E o Senhor virou para mim e falou: você vai ofertar 2 vezes mais, não, 3 vezes mais do que o irmão que está do seu lado. Eu dei uma de crente, aleluia. Eu falei: eu não vou perguntar para ele. A hora que eu falei: não vou perguntar para ele, ele virou e falou: senhor, irmão, o senhor está falando para mim ofertar 1.000. Quem está devendo? Que eu estava devendo 3.000 a mais, manda o cartão. Daí a pouco veio outro apelo de mais 3.000. Naquele ano, irmão, o telefone começou a tocar. Veronese, você tem isso para vender? Eu tenho. Não tinha. Veronese, você sabe onde tem? Sei. Veronese, é comigo. Eu ia atrás de caixa de papelão, ia atrás de aplique de sofá, ia atrás de pezinho de sofá, ia atrás de acessório para móveis, eu ia atrás, Fernandópolis tinha um pessoal que fazia uns apliques para cama tubular, eu ia atrás de tudo quanto é coisa, irmão. Chegou no final do ano, eu tinha 25 mil reais em dinheiro, em espécie, fora as contas que estavam todas quitadas. Eu tinha 25 mil reais em dinheiro para mandar para Ribeirão Preto, para o carro que ela queria, para pagar o carro à vista. Mas isso não aconteceu, querido, para eu ficar chorando lá: Senhor, me ajuda, Senhor, faz alguma coisa, Senhor, o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo, querido. No tanque de Betesda diz assim: e Jesus vendo ele deitado e sabendo que ele estava naquele estado. O Senhor conhece o estado que você está, o estado que eu estou, mas Deus requer de você e de mim uma atitude, mesmo que seja um penoso trabalho da sua alma. Deus está te chamando para você romper, não aceitar. Não aceitar. Esse ano é o ano da minha vitória, esse ano eu vou romper com isso, esse ano eu não passo esse ano sem ver isso acontecer. Eu quero te enviar, coloca na presença de Deus aí, não sei o que você precisa. Eu sei que Ana chorava, mas Ana se posicionou e ela viu que o penoso trabalho da alma dela se transformou no cântico de Ana. Se tem o cântico de Ana, porque outrora teve o choro de Ana, mas no meio teve um posicionamento, uma atitude que chamou a atenção de Deus. O Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, porque ele subiu no sicômoro e disse: olha, eu vou ver ele hoje ele vai passar por aqui, e de alguma forma eu vou chamar a atenção dele, de alguma forma eu quero orar com você, quero te enviar, como se você estivesse, vai nessa tua força, varão valoroso, e você vai superar isso aí, você vai romper com essa adversidade, esse gigante vai cair, essa esterilidade vai sumir, esse problema físico, esse problema emocional, essa enfermidade. Ei, querido, tudo isso já foi vencido na cruz do Calvário. O direito teu é um direito que você foi resgatado por um preço que já foi pago, um sangue inocente foi derramado no teu lugar. Você foi resgatado por um bom preço, e a partir daí o Senhor te escolheu. E a palavra diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto. Você vai frutificar aonde você não está frutificando. Ainda que você esteja sendo cortado aí, podado em algumas áreas, mas o Senhor está podando, trabalhando a minha e a tua terra, porque Ele quer nos fazer como igreja, gerar frutos. Mas os frutos com os 300, é os 300 fazendo da mesma forma, é os 300 fazendo o que tem que ser feito, as muralhas caindo porque estão gritando quando tem que gritar, rodeando quando tem que rodear. Esse é o papel da igreja, irmão, em unidade. Eu quero te enviar para essa batalha, mas nessa batalha o teu destino profético é mais do que vencedor. Senhor, estão aqui aqueles que vão se levantar, vão chegar nas suas casas, vão anotar num papel, num caderno, não sei, o projeto que o Senhor está dando aqui, as chaves que estão recebendo aqui, a direção que estão tendo aqui nessa noite. Eu sei, Pai, que eles não vão, Senhor Deus, ó Pai, se acomodar, se acovardar. Eu sei que esse gigante não vai continuar gritando, eu sei que essa esterilidade não vai continuar batendo a porta. Eu sei, ó Pai querido, que estratégia vem dos céus agora, uma habilidade sobrenatural para superar, para suplantar, para ir além. Senhor, eu creio e eu envio, Pai,
todos esses que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas agora de pé, eu também libero essa unção. Eles vão romper, eles vão, ó Pai, superar, eles vão avançar, eles vão crescer. Esse gigante vai cair, esse urso, esse leão não vai prevalecer. Mas os teus filhos cantarão o hino da vitória. Haverá cântico onde até hoje só houve choro. Eu profetizo um tempo de cântico, um tempo de novidade de vida. A tua palavra diz, Pai, de satisfação. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Que haja uma unção de satisfação pelo fato dos teus filhos verem o fruto desse posicionamento aqui nessa noite. Senhor, no nome poderoso de Jesus, eu envio os teus servos e servas, Pai, para estarem rompendo, vencendo e glorificando o teu nome. Você que está aqui na frente, faz um ato profético, como alguém está recebendo assim, segura aí e fala assim: eu recebo esse envio, em nome de Jesus. Deixa eu passar algo para você, recebe isso da parte de Deus. Já que eu estou contigo, você vai vencer isso aí. Foi isso que Gideão ouviu. Já que eu estou contigo, você vai vencer isso como se fosse um só homem. Era um exército inteiro. Mas já que eu estou contigo, vai ser fichinha, vai ser mole. Apenas vai, enfrenta, e o nome do Senhor será glorificado. Amém, queridos? Volte para o seu lugar, glorifique o nome do Senhor.